Aí cada um pensa de uma maneira diferente, o torcedor imagina outra coisa. Você pensa o quê? Cara, eu Quando acho... o Fluminense vende um menino, como vendeu o Esquerdinha agora por 600 eu vou falar mil como eu penso. euros, o que você Eu vou acha? falar, o Fluminense é um clube, infelizmente hoje não, há muitas décadas com pires na mão, como mendigo, né? O Orcades antigamente, ele passava para Trafic, né? 20% do passe do jogador para pegar dinheiro para pagar salário do jogador, né? E a gente numa dessa quase perdeu o total do Gerson, do Kennedy e do Marlon. O Fluminense estava perdendo. O Pedro Antônio foi lá, botou 2.800.000 para pagar para Trafic, senão ia efetivar, porque deu como garantia o 20% do jogador. E o Fluminense é a vida inteira com o pedido na mão. Então quando o cara chega lá fora e vê o Fluminense, Brasil, mendigo, pode oferecer barato que eles dão. Se o Fluminense tem o dinheiro que o Flamengo tem, se tem o dinheiro que o Palmeiras tem, não vai sair nada. Aqui é o seguinte, galera, aqui só sai por 5 milhões o mínimo. O mais barato é 5 milhões. Se não, fica aqui. Não servir, a gente entrega, doa para alguém. Mas eu não vou vender por 1 milhão. Eu acho que é por isso que acaba vendendo, porque fica naquele negócio de dinheiro, deve mais de 800 milhões, fica sempre enxugando gelo, né? A gente sabe que o Fluminense enxuga gelo há décadas, passa presidente, entra presidente, enxuga gelo, sem poder de fogo. Mas como é que vai resolver isso vendendo o jogador por 600 mil sim, dólares? Você está me perguntando por que faz. Como é que vai resolver isso? Não vai vendendo resolver. O jogador desse jeito? Não vai resolver. Porque uma coisa é você vender o Esquerdinha, né, que ainda não é nada, é um jogador promissor, não foi bem ano passado. Mas, chegou uma proposta da Europa pelo Esquerdinha de 4 milhões de euros, de 5 milhões de euros, de 6 milhões de euros. Okay. Não sei se muita gente ia discutir, não é muito. O Flamengo venderia por 15, o Palmeiras venderia por 10, mas pro Fluminense chegou uma de 4 ou 5. Aí você fala, Esquerdinha a gente não sabe nem aonde vai, né? Se vai dar certo ou não vai. São 5 milhões de euros para um moleque que ainda não é uma realidade. Você falaria, ok, 5 milhões de euros, 4 milhões, 6 milhões. Mas 600 mil dólares não vai resolver nada no Fluminense. Não vai pagar 3 meses de salário de um jogador titular do Fluminense. Eu também acho. Então, isso é melhor não fazer nada. É uma venda injustificável. Para não ter essa falação, não tem capacidade negocial, como o Mário falou uma vez, da capacidade negocial. Se não tem capacidade negocial para vender esse jogador direito, não vende, deixa lá. Zero. Para não ter falação. Não vende, não faz nada. Ou vende direito ou não faz. Aí ele teve uma proposta de 13 milhões de euros pelo Kaique. Não vendeu, vai ser o novo craque. Kaique do City, né? Que foi pro City, depois foi pro City, foi pro Bahia depois. Mas teve uma proposta que segurou, não sei o que lá, e não vendeu. Depois não conseguiu vender pelo valor. Mas se você não vende por 13 milhões de dólares, você não precisa vender depois por 600 mil dólares. Não, lógico, eu estou te dando exemplo. Essa é a questão. Esse exemplo que eu estou te dando até em relação ao Cauã Elias, tá? Essa questão de valor, né? Então, às vezes você tem uma proposta e você segura achando que aquele cara vai emplacar. Não emplaca, aqueles 13 milhões, 12 milhões de euros foi pro Bagre, foi pro Vinagre. Então, como o Fluminense é um clube que vive com o pires na mão, faz negócios bizarros. Essa que é a verdade. Eu não estou aprovando nada disso. Por mim, deixa tudo em xerém, aproveita o que tiver que aproveitar, o que não aproveitar, deixa aí, fica aí. Ô, Vilário, se o cara chega depois com 22, 23 anos e aí não vingou, é diferente. É lógico, concordo com você. Aí você vender por 1 milhão de dólares um cara com 23 anos que não vingou, é muito diferente de você vender um jogador de 18 anos. Né, que mal foi testado ainda por 600 mil dólares. Não vai resolver nada no Fluminense. Sabe o que quer dizer vai isso? Vai criar esse dissabor sabe com a torcida. O que leva a entender o torcedor isso? Ou é um negócio estranho, ou então é um jogador que a diretoria está dizendo, esse cara não presta, esse cara é bagre. Mas então venha a público e explica. Pois é, eu também acho. Eu também acho. Porque o Mário veio e explicou sobre o Kaique Almeida, teoricamente explicou, não, mas ele fora de campo. Como é que voltou? Aí agora os caras trouxeram de graça. Sim, mas agora devolveram e ele aceitou? Quer dizer, então não serve, não performou, tem problema fora de campo. Vai se tentar dar um jeito dele, mas o problema não é um problema... O Fluminense é uma lixeira que aceita Não é de o volta. problema de Jobson, não é esse tipo de problema, é um problema comportamental. Sim, eu sei, mas não tem de nada como a ver se comporta em treinamento, de motivação eu e tal. Mesmo, esse menino, eu mesmo tive a oportunidade não tem que aceitar, não tem que aceitar de volta. É. Aceitou de volta por quê? Fica estranho, fica incoerente. Para tentar resgatar o menino. Não, mas o Fluminense virou o quê? Casa de resgate de menino? Não, você está me perguntando, eu estou respondendo. Eu não sou gestão. Mas é uma resposta, o Mário dessa resposta é uma resposta completamente insuficiente. O Fluminense tem na sua base, sei lá, 200 meninos. O que vai resgatar um cara que já não deu certo, né, segundo o Mário, que já não performou, que tem mau comportamento e que já foi vendido? Vai pegar ele de volta por quê?
Então, assim, são incongruências, são incoerências. Empresário envolvido deve ter alguma coisa. Claro que a venda do Cauã Elias é um pouco diferente. A gente está falando aqui, são duas coisas diferentes. Você vender mal ou você não vender satisfatoriamente jogadores, como já aconteceu várias vezes no Fluminense, com você doar jogadores. É muito diferente. Você vendeu o Luiz Henrique por 8 milhões de dólares. O Botafogo comprou por 20. Vendeu, o Cauã foi vendido por 19, o Botafogo comprou por 20. Vendeu o Cauã por 17 agora. São vendas que você pode questionar ou discutir. Exatamente. Tá tranquilo. Mas são, de alguma forma, minimamente, por um ângulo ou por outro, aceitáveis. Agora, se doar um moleque de 18 anos por 600 mil dólares, não há nada, não há nenhum fator que justifique isso. Como agora a doação do João Lourenço, que está sendo emprestado, possível, provavelmente, de graça para um clube mexicano. E se os caras gostarem no fim, vão comprar por 600 mil dólares. Um jogador que tem a multa de 50 milhões de euros. Então, essa multa é... Não dá para discutir, não dá para defender. Não tem como defender essa situação. Não tem muito o que fazer, é difícil isso aí. Olha aqui o Antônio de novo. Obrigado, Antônio, com o superchat. Vilela, fala dos milionários mendigos do Flu. Cara, vai ser legal essa resenha aí. Não, cara, porque assim, o Fluminense, isso é uma coisa absurda, né, cara? O Fluminense fala que é elite, que não sei o que lá, que é todo mundo, que é torcida rica. A gente não tem um bilionário para chegar e ser presidente do Fluminense. São os famosos mendigos, os mendigos bilionários mendigos do Fluminense. Quem são eles? Você gosta de citar eles aí, não? BTG e não, tal? Não. Esses aí são supostamente os caras que poderiam salvar o Fluminense, talvez estejam na SAF do Fluminense como investidor pessoal físico, né? No caso do André Esteves, entre outros. É um cara que, se ele quisesse vir assumir o Fluminense, o André Esteves, se ele quisesse vir assumir o Fluminense como presidente do Fluminense, tá? Como presidente do Fluminense nesse tipo de formato, teria condição, porque é bilionário e teria condição. Botaria pessoas da confiança dele, teria condição. Se quiser assumir como SAF, a mesma coisa, ele tem condição do mesmo jeito. Para mim é um cara que venceria uma eleição no Fluminense sem questionamento. Agora, ele não vem, ele não se interessa. Talvez venha como investidor. O que está se falando é que a SAF está se alinhando e vai ser feita uma SAF com investidores. Eu acho que essa SAF ela tem que ser colocada pelo presidente do Fluminense com muita transparência, com muita clareza, né?